Vai, Corinthians! Ih, o Memphis Depay já tá, hein? Já tá sabendo de tudo, já chegou já conquistando o coração da fiel. Não é inteligência artificial, é ele mesmo falando. Certeza, professor? É ele Então mesmo vamos falando. lá para o CT Dr. Joaquim Grava, onde está Antônio Chamorro, porque Memphis já chegou. Não é isso, Chamorro? Bom dia! O Dom que falou agora há pouco que era para te chamar de Abel, Tonhão, bom dia a todo mas mundo. para mim é Antônio. Bom dia. Bom dia, Abel. Bom dia a todo mundo aí que está no estúdio. A quem está acompanhando o F360. Pois é, foi uma madrugada bem caótica aqui perto, né? Aqui perto do CT Joaquim Grava, no aeroporto de Guarulhos. O Memphis veio em seu jatinho particular, então todo mundo estava esperando que ele fosse desembarcar no Terminal 3 e a torcida foi toda para lá. Tinham mais ou menos entre 200 e 300 pessoas esperando por ele e foi chegando gente. Tinha gente que chegou às 10 da noite, foi chegando cada vez mais gente, até que por volta de umas 4h30 da manhã, quando já tinha muita gente, já tinha policiais postados tudo, avisaram que o desembarque do Memphis não seria no Terminal 3, e sim onde desembarcam, onde chegam os jatos particulares, que é em outro ponto. Então, todo mundo ali, 10 minutos de correria, de buscar carro, de tentar encontrar o lugar, porque também não foi tão fácil. Mas assim que todo mundo chegou ali em frente a esse portão, que era numa estrada, e ali começou a aglomeração de jornalistas, de torcedores, muitos torcedores conseguiram ainda chamar um Uber, pegar carro, pegar carona. Teve gente que chegou até de moto, de carona em uma moto. Aí, por volta de 5, o avião do Memphis Depay chegou aqui em São Paulo, pousou aqui em Guarulhos, e 5h30, 5h40, aí sim ele apareceu para a torcida, foi até a grade que estava separando exatamente essa área de desembarque e onde estavam os jornalistas e a torcida. Tinha torcedor que estava falando, pô, se ele não aparecer aqui, vamos chamar ele de Depay, porque de Memphis não vai dar não. Mas ele foi lá, conversou não, né? Foi ali, acenou para algumas pessoas, deu autógrafos também, ficou pouco mais de 2 minutos ali com o pessoal, interagindo um pouco. E depois ele já saiu num carro, já em direção ao hotel em que ele vai ficar aqui em São Paulo por alguns dias, enquanto ainda não tem uma casa. Ele chegou apenas com a cozinheira brasileira que já trabalha com ele, então ele fica aqui já aqui em São Paulo, né, num hotel, depois vai para uma casa, mas ele vai ter uma agenda muito atribulada, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas é isso, o Memphis Depay, um jogador nessa contratação tão badalada, tinha momentos que tinha até 9.000 pessoas acompanhando o voo, né, dele pelo site, pelo Flight Radar, para ver onde que ele estava, se ele estava chegando. Então realmente foi uma contratação midiática e hoje muitos torcedores acabaram até um pouco frustrados exatamente por isso, por não terem um contato como gostariam no terminal de desembarque. Mas ele apareceu ali, tirou algumas fotos, posou ali com camisa, fez o seu gesto tradicional. Então está aí, Memphis Depay já está aqui no Brasil para ser jogador do Corinthians, Abel. Professor Celso Zelt, o homem chegou, professor. Tem até musiquinha. Né? Zona Leste parada, arena lotada. Tá vendo? Já chegou meio parando a Zona Leste num horário. Foi para a chegada dele? Agora, para a chegada e para o que vem, né? A música fala muito, tem até uns palavrões aí que a gente não pode falar aqui, né? Que é melhor evitar. É só procurar lá no YouTube, música Depay Corinthians, você acha. Mas agora, a primeira parte cumprida. Parte de mídia, contratação midiática, barulho, festa, a alegria quando chega. Agora falta a segunda parte, né? Jogar, entrar em campo. Hoje ele estará em Juventude e Corinthians, será apresentado na arena, não jogará, obviamente não pode jogar, né? Não está nem inscrito. E vamos ver, agora a expectativa. Ele já chegou, aqueles 2 dedos no ouvido são a comemoração tradicional de gols dele, né? De gols e participação em gols também. Ele é um jogador que participa muito ali na frente no ataque. Me lembrou velhas contratações do Corinthians, sabe aquela coisa? O Corinthians sempre teve essa coisa do Salvador, né? O Tevez, o Palhinha, quando chega em 77, ele é apresentado na noite de um jogo com o Juventus, que aliás o Corinthians perdeu por 1-0. Tinha aquele negócio de tocar sirene no Parque São Jorge. Tocar sirene no Parque São Jorge. É que hoje o Parque São Jorge... Era para as grandes contratações, a sirene, professor? Ou era para todas? Não, para grandes contratações. Contratações, né? Que traziam impacto. Mas hoje, você sabe, o Parque São Jorge deixou de ser o epicentro do futebol corintiano, né?
Lá, acredito que a assinatura de contrato deva ser lá, porque lá está o presidente, mas também a apresentação será na Arena, né? Já está marcada a coletiva. E é isso, mais um aí para... Mais um louco no bando, ele se disse, um louco no bando, recebeu a faixa do Bem-vindo ao Hospício, já mandou um Vai Corinthians, o Vai num bom português, né? Corinthians ele já falava, que ele tem até uma música que ele fala, Corinthians. Nós mostramos a música aqui grande. Semana passada. Do versículo Corinthians, né? Muita expectativa. Agora é a outra parte, a mais importante, vamos jogar bola, Essa é importante, hein, Eugênio? Essa é a principal. Então, em teoria, essa é a principal. Foi contratado para fazer gol, que é o que o Corinthians está precisando. Só que nem sempre é exatamente o grande objetivo. A gente até já comentava isso ali. Teve uma antecipação de programa ali nos bastidores. Já serviu muito para a situação política do presidente, né? Para dar uma aliviada. Então, esse objetivo midiático, qual é o grande objetivo midiático? É atrair a atenção no momento em que o presidente do Corinthians sofre um processo de impeachment. Agenda positiva, né? Agenda positiva. Se fala na política. Isso tem muito, né? Já até a plaquinha, estamos há tantos dias sem falar de impeachment agora, né? Por aí. Então, a agenda corintiana, o espaço na mídia, né, do Corinthians, prioritariamente é ocupado pela contratação midiática de um jogador internacional, né, que chega para tentar resolver um problema do time. Então, nesse momento, você vira o foco, deixa de falar de um assunto e passa a gerar expectativas. Porque se tem uma coisa que torcedor gosta, é de contratação. É uma alegria. Quando chega, é uma alegria. Se for a contratação de um jogador, então, internacional, aí o orgulho dele vai lá em cima. Você lembra no passado do Dodô da Colina, quando se anunciou que o Payet chegaria para o Vasco? Sim. O Dodô da Colina ficou em êxtase total, ficou enlouquecido. Não precisa ser estrangeiro, pode ser um brasileiro que está lá fora também. Porque o Dodô da Colina ficou enlouquecido quando o Vasco anunciou Felipe Coutinho. Que até agora não conseguiu jogar no Vasco, né? Que, aliás, o Felipe Coutinho é um jogador que tem um histórico de muitas lesões, muitos problemas físicos, Não é para se entusiasmar quando vem uma contratação de um jogador que você tem esperança que vai jogar bola e ajudar muito o seu time? Não é para se entusiasmar? Cada um é cada um. Cada um é cada um. Eu sou um cara mais pé no chão sempre. Você está nos, talvez, 1, 2, 3%. Talvez. E 90% e pancada dos torcedores. Sim. E todo mundo se empolga com uma grande contratação. Com o sonho, mexe com a expectativa, com a ilusão de que o cara vai chegar, vai arrebentar, vai fazer, acontecer. Eu prefiro ver a coisa acontecer. Não dizem que... Está cético? Prefiro ver a coisa acontecer. Acho que é um jogador que tem qualidade técnica, é um jogador que pode agregar ao Corinthians, mas eu prefiro ver a coisa acontecer, né, do que antes criar ilusões. Tem um ditado que a expectativa é a mãe da frustração, para não falar outra coisa, né? Mas se o cara é um então, quando você espera muito de alguma coisa e não acontece, você fica irritadíssimo e tal. Então, eu procuro deixar as minhas expectativas baixas. Mas se o cara é um bom jogador, tá ainda numa idade boa para jogar futebol, 30 anos de idade, jogador da seleção holandesa, o Corinthians numa pindaíba na zona do rebaixamento. E você quer que o torcedor do Corinthians não se empolgue com essa contratação, Eugênio? Eu acho que cada um é cada um. Não estou dizendo, eu não quero que o torcedor do Corinthians tenha... Se ele não jogar, aí a frustração vem depois. O torcedor é o torcedor. Assim, Eugênio. O torcedor é o torcedor. É verdade. Eu não sou o torcedor. Aqui eu sou o cara que está tentando ponderar as coisas, analisar, avaliar. Se seu time, pensar. Você não se empolgaria? Eu esperaria para ver. Eu acho que foi mais. Eu acho que seria uma... Você é um torcedor muito pé no chão. Foi uma boa oportunidade de negócio, de mercado. Mas, para dar certo, depende de uma série de coisas que a gente vai ver no dia a dia. É como tudo. Como tudo. Em qualquer situação é isso, você não tem garantia de nada. Agora, não dizem que, em certos casos, você tem duas alegrias quando o cara chega e quando o cara vai embora? Na pior das hipóteses, curtam o momento que o cara está chegando. Você não perde nada com isso. É porque eu enquanto torcedor, gosto de ver o time ganhar. Não gosto de ver
reforço chegar. Eu quero ver o reforço jogar e fazer gol. Aí eu comemoro. Mas para o time ganhar tem que ter jogador bom. E ainda mais Mas não é a chegada do jogador que causa, na minha opinião, tá? A emoção. A emoção é dentro do campo. É que ainda para um time que está na zona de rebaixamento, por mais que esteja bem nas Copas, eu entendo a expectativa criada, a empolgação do torcedor. Para mim, ela se justifica, ainda mais quando vê um reforço desse tamanho e tudo mais. Isso não é garantia nenhuma que vai dar certo. Então, assim, o torcedor pode estar empolgado e não é que vai... Não, ele vai destruir. Não acho que não é nesse sentido. Mas eu acho que mesmo dentro da empolgação, que o torcedor, para mim, está tudo bem de ter, em relação, porque é um nome muito grande, é um cara ainda com 30 anos, então tem uma trajetória pela frente, mas ainda assim, se eu fosse torcedor, ainda estaria muito ressabiado com a questão financeira. E isso eu estaria. Independentemente da empolgação com o atleta que chega, o quanto que ele pode oferecer, mas assim, o impacto que isso pode trazer num clube, porque a gente está vendo notícias recentes dos problemas financeiros que o Corinthians tem e o impacto que esse cara causa na folha salarial. Então, eu estaria empolgado tecnicamente falando, mas um pouco preocupado. E só para completar, ele ainda não estreou, mas no True Media, Eugênio, já deve estar constando lá um drible certo pro Memphis Depay depois dessa chegada, driblando todo mundo, né, no desembarque. Inclusive o nosso Antônio chamou. Mas foi muito... Mas ele chegou na marcação. Chegou na marcação, ele tem a imagem ali. Vamos voltar com... Fala, professor. Foi receptivo na chegada, interagiu com as pessoas na medida... Né, claro, foi receptivo. Eu achei que ele entrou no clima. Chegou chegando. E não é que esses anticorintianos, jornalistas, que realmente não têm nenhum escrúpulo, eles vão ficar batendo na mesma tecla de que o Corinthians precisa regularizar as finanças. Claro que tem que regularizar, mas para isso o Corinthians tem que ter um time bom. O Corinthians furou a bolha, como sempre, desde 2009, 2008, né, para ser mais específico, que foi no final de 2008, que o Corinthians furou uma bolha no Brasil. Depois disso veio o Ronaldinho Gaúcho, veio uma série de pessoas, de jogadores de renome lá da Europa, que já não, eles sugam deles, e quando não dá mais o caldo, eles jogam para cá. Mas o Corinthians foi o primeiro a conquistar isso daí com o Ronaldo Fenômeno. Agora com o Depay, com o Memphis Depay, foi a mesma coisa. O Flamengo não consegue, o Atlético não consegue, o Palmeiras não consegue. O Corinthians foi lá e conseguiu. Por quê? Porque a torcida do Corinthians ela é muito forte, ela é muito fanática. É aquilo que nós falamos, o Corinthians é religião. Quando o Corinthians mostra para a mídia que mesmo na nossa situação do Campeonato Brasileiro e que a torcida invade a cada jogo a Arena Corinthians, não tem para ninguém. Então assim, jornalistas de renome, comentaristas, eles estão até revendo os comentários dele, porque de ontem para hoje a gente percebeu, pelo menos os corintianos que falamos, que a mídia está cedendo agora. Ela está vendo que o corintianismo ele bateu muito forte e que ninguém vai ceder a isso. E quando vier a vaquinha, nós vamos comprar o estádio. Nós vamos fazer isso. E é mais um dos motivos que eles vão ficar se mordendo. Então, você, corintiano, dê o apoio para o Memphis Depay. Hoje vai ser uma festa maravilhosa. O Casagrande acabou de falar no canal da UOL lá que ele vai sentir a maior emoção da vida dele, no caso o jogador Memphis, e de fato vai ser isso mesmo. Então assim, tem tudo para dar certo. E eu acredito que o Corinthians hoje passa na Copa do Brasil. E é isso. Vamos torcer agora para que o Corinthians deslanche de fato e que os jornalistas se mordam, deixa eles. Porque a gente sabe que o corintianismo, que nós corintianos temos, que é uma religião de fato, a gente sabe aonde vai chegar isso. Podem perceber, ó, quando o Corinthians colocou o Vanderlei Luxemburgo na seleção do Corinthians, quem que a seleção quis? Vanderlei Luxemburgo. Mano Menezes foi pro Corinthians, quem que ele quis? Mano Menezes, a seleção. O Tite estava acabando com o Corinthians. Estava acabando tudo no Corinthians. Ele foi lá e foi para a seleção. O Corinthians, ele é, assim, sem sombra de dúvida, o maior time das Américas. A seleção brasileira ontem perdeu, mas hoje a maioria está tudo falando do Corinthians. Então, assim, o Corinthians, em termos de mídia, ele é muito, mas muito forte. Então, vamos lá. Hoje é dia de Corinthians de Juventude, o Corinthians precisa ganhar. Acho que passa. A atmosfera da arena vai estar lá em cima. Então, eu acredito que o Corinthians deva passar para quartas de semifinais do campeonato da Copa do Brasil e vai embalar. E eu tenho certeza que hoje o Memphis Depay ele vai ver uma coisa que ele jamais vai ver na vida dele. A atmosfera da arena ela é diferente de qualquer clube do mundo.
Então não tem atmosfera melhor do que hoje. Hoje, todo mundo, 9h30, vai estar lá. Ele vai chegar, ele vai ser apresentado às 9 horas. Acabaram de falar que é meia hora antes. Então vamos lá, preparar o nosso coração, porque hoje é dia de sofrimento, porque o Juventude é um time chato. Mas é isso. Não esquece de dar um joinha, se inscreva no canal e comentem, para que a gente possa engajar aqui o canal. E é isso aí, vai Corinthians!